Irmãos, assim, eu tenho compartilhado com vocês o meu desafio de fazer exercício físico, sabe? Tenho testemunhado aqui semanalmente, né, dessa luta que é fazer exercício físico. E assim, exercício físico é uma coisa que você precisa de alguém do seu lado para te incentivar, não é? Criaram uma profissão só para isso. O cara vai dar trabalho, vai lá, você vai conseguir, vai lá. O cara ganha e vai ficar gritando no seu ouvido, né? Não grita não. Não vai gritar não. Vai lá. Porque, assim, aquilo que é bom, a gente precisa de alguém do nosso lado para incentivar, né? Assim, eu tenho muitas. Eu estava compartilhando que eu acho muito chato correr, né? Não gosto de correr. Visualmente você não consegue perceber isso. Mas malhar eu acho pior ainda. Alguém aqui, quem aqui malha assim de academia? Academia, levanta a mão aí. Pessoal que malha academia, levanta a mão, vai, pode levantar a mão aí. Viu? Você vê que é um percentual bem baixo, né, irmão? Então levanta a mão de novo, por favor. Você que malha academia, Dá salve de palma aí, irmão, para esse pessoal aí. É tipo herói da fé, irmão, hein? Rapaz, tem gente que acorda. Eu saio às vezes cedo lá no condomínio lá. 5 e pouca da manhã, 6 horas, tem gente correndo já, cara. Essa semana eu estava saindo com o Francis cedo. A gente estava indo levar Tito ao médico e tinha um cara correndo com um carrinho de bebê. Não é mentira, ele estava correndo e não era correndo mais ou menos não. O cara estava no gás. A criancinha toda empacotada dentro do carrinho de bebê, ele aqui, ó, pá. Eu falei, meu Deus do céu. Irmão, fazer essas coisas, assim, a gente precisa de alguém do nosso lado, né? Fala assim, ó, pô, tô querendo fazer um exercício, vamos acordar cedo. Não me chama para isso não, irmão, hein? Me chama para outra coisa. A gente precisa de alguém para incentivar a gente. Eu não preciso que ninguém me incentive aí no McDonald's, eu já faço isso. Eu já tenho essa aptidão natural. Mas fazer aquilo que é bom, a gente precisa de uma pessoa do nosso lado para dar apoio, para incentivar. E assim, não é nenhuma coisa nossa. Eu estou usando um exemplo, né? Um exemplo bobo, que eu acho que se adapta muito à nossa rotina. Então eu gosto de trazer isso aí, sabe? E aí eu já vi que realmente a maioria aqui, ó, tá precisando de exercício físico também, igual a mim, né? Mas essa vontade de querer fazer alguma coisa boa e não conseguir, não é um privilégio nosso, não. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 e 20, ele fala assim, ó, quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, assim, essa vontade de fazer alguma coisa boa, seja malhar, não que isso seja bom, né, mas seja fazer um exercício físico ou qualquer outra, sair, sabe, do nosso comodismo, sair da nossa inércia, sair daquilo que está paralisando a gente e a gente não conseguir, isso aí, irmão, a gente precisa de pessoas do nosso lado que vão nos incentivar, que vão nos apoiar. Tem um relato bíblico que tem muito a ver com isso que eu estou falando com você. Eu queria ler junto com você para a gente ver o quanto isso tem a ver com a nossa vida. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Diz assim, olha: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus.
Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Você pode ler esse último versículo, versículo 12, junto comigo? Vamos lá. O homem a multidão e louvava a Deus, exclamando: irmão, esse texto tem muito a ver com a gente. Por quê? Porque parece que a nossa vida está paralisada, irmão. Parece que o negócio só atravancou de tal maneira que não vai para frente de jeito nenhum. Já era a segunda ocasião em que Jesus visitava a cidade de Cafarnaum. No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver que na primeira ocasião ele curou, na verdade ele libertou um homem que era endemoniado. Um homem que já era conhecido por ser endemoniado. Irmão, tem gente que está tão cheia do seu pecado que ela já é conhecida pelo pecado que ela comete. Tem gente que já está tão envolvido, tão possuído, assim, tão cheio do álcool, por exemplo, que ele já é identificado como bêbado da rua. Gente que já está tão engodada pelas noitadas, pela prostituição, pelo vício, que ela já é conhecida pela pessoa que vai estar em alguma noitada em determinado momento. Essa era a realidade daquele homem, da primeira ocasião em que Jesus foi até a cidade de Cafarnaum. Mas Jesus libertou aquele homem. Jesus fez com que ele se libertasse daquela legião de demônios que estava sobre ele. A notícia se espalhou. Cidade pequena, sabe como é que é? Todo mundo ficou sabendo que Jesus tinha feito aquilo. E aí olha só no versículo 22 de Marcos 1. A Bíblia fala que o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então, irmão, quando Jesus visitou Cafarnaum pela primeira vez, o povo já ficou impressionado com quem Jesus era. O povo já ficou impressionado com aquilo que ele falava e fazia. Agora, no capítulo 2, já é a segunda ocasião. E aí imagina, Jesus está entrando na cidade, todo mundo começa a cochichar um para o outro. Fala aí, aquele homem que libertou aquele cara, aquele endemoniado, lembra? Lembra aquele cara que ficava rodando pela rua aí, ficava falando um monte de coisa? Todo mundo achava que ele era maluco, ele era endemoniado. Aquele homem que libertou ele vai estar aqui de novo. A notícia se espalhou para Cafarnaum. A multidão ficou sabendo, inclusive um paralítico. Eu imagino o coração do paralítico, sabe? Falar assim: não, se ele curou aquele cara, ele pode me curar também. Se ele libertou aquele homem, ele pode me curar também. E aí, irmão, eu creio, isso é coisa minha, tá? Que uma expectativa foi gerada no coração daquele paralítico. Senão ele não tinha ido até lá. Senão ele não tinha saído da casa dele até o encontro de Jesus. Uma expectativa foi gerada no coração daquele homem. E aí ele compartilhou ali com alguns de seus amigos, e alguns deles toparam, foram com ele até aquela casa. E aí eu imagino também a frustração daquele homem. A Bíblia fala que 4 homens carregaram aquela maca. Cria essa cena junto comigo, tá? Quem está junto comigo, dá um amém. Cria essa cena junto comigo. Um paralítico em cima de uma maca, com 4 homens carregando.
ele olha para a casa daquela pessoa que está recebendo Jesus, e ele vê uma multidão. Aí ele olha para os amigos e fala assim: cara, deixa para lá. Porque eu imagino ele fazendo o cálculo, sabe? Ele pensando assim: se eu andasse, eu não ia conseguir chegar lá dentro. Imagina com 4 candangos me carregando no colo. Além de 4 pessoas me carregando até a maca. Não, pessoal, deixa esse negócio quieto. Deixa isso para lá. Eu preciso falar uma coisa para você. Eu preciso que você esteja muito atento a isso que eu vou falar agora. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que a gente se coloca à disposição para se aproximar de Jesus, as dificuldades vêm. Não adianta você tentar se iludir. Sempre vai chegar uma visita na sua casa. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Sempre vai ter uma tarefa. Vai ter alguma questão para ser resolvida. Todas as vezes que você falar no seu coração: hoje eu vou me aproximar de Jesus, vai acontecer alguma coisa para tentar te impedir, irmão. Tanto questões internas quanto externas. Por exemplo, o homem tinha paralisia. Isso era uma questão dele, uma dificuldade pessoal. Mas a multidão também o impedia. Ou seja, uma questão externa, algo que ele não tinha controle, algo que estava ao seu redor. Todas as vezes que a gente se coloca à disposição para ir até Jesus, algo vai tentar nos impedir. Talvez pessoas que você quisesse que estivessem aqui não estão. Talvez pessoas que você esperasse que estivessem aqui não estejam aqui. Mas eu quero dizer para você não desistir, irmão. Porque todas as vezes que a gente quer aproximar alguém de Jesus, as dificuldades vêm, as feridas vêm, as cicatrizes falam, alguma coisa vai tentar nos impedir. Aí eu fico imaginando o paralítico, fala assim: pessoal, deixa esse negócio quieto. E aí entra a função dos amigos. Porque também tem uma coisa: talvez você esteja aqui e alguém te convidou para vir. Se você olhar direitinho, junto com a dificuldade, Deus vai providenciar o escape. E esse escape sempre vai ser pessoa. Porque Deus usa gente. Deus escolheu usar pessoas, irmãos. O tempo todo Deus usou pessoas para fazer com que a obra dele acontecesse. Tá certo que teve uma vez que ele usou uma mula, mas tem gente que é mais desobediente que uma mula também. Então, vamos botar tudo no mesmo pacote só hoje, amém? A realidade é, Deus escolheu usar as pessoas. Então, meu irmão, quando você estiver no seu coração falando assim: eu vou me aproximar de Jesus, e as dificuldades vierem, se lembre de que com certeza tem do seu lado alguém disposto a carregar a sua maca. Com certeza tem alguém do seu lado disposto a pagar o preço, disposto a viver aquilo que Deus tem para a sua vida junto com você. No versículo 3 de Marcos 2, a Bíblia fala que 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. E assim, no versículo 5, a Bíblia traz uma questão muito interessante para a gente. A Bíblia fala assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão... A fé de quem agradou Jesus, irmão? Foi a fé do paralítico? Sim ou não? Bota aí por favor de novo. Ao ver a fé que quem tinha? Quem tinha? Eles tinham. Então não era só sobre o paralítico, era sobre os amigos do paralítico, era sobre quem estava pagando o preço ali junto com ele. Ao ver a fé que eles tinham, irmão, existe gente que acredita em você, irmão. Existe gente que acredita no seu chamado. Existe gente que acredita na sua vocação. Existe gente que acredita na sua transformação. Prova disso é que você está aqui hoje. Deus não usou uma instituição, Deus não usou uma estratégia, Deus usou pessoas para que você estivesse aqui junto comigo essa noite. Só para a gente entender o quanto esse fator é importante, a gente vai ler um outro relato lá em João capítulo 5, do versículo 2 ao 5, que é de um outro paralítico que vivia uma situação parecida. A Bíblia fala assim, ó. Você pode ler para mim? Vamos lá. Dentro da cidade
uma multidão de enfermos esperando, pois um anjo do Senhor, o primeiro que entrava no tanque, um dos homens só daí mesmo. A situação desse homem é a seguinte: durante 38 anos ele estava paralisado. Durante 38 anos ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Além de não ter perspectiva nenhuma de vida, ele via coisas acontecendo na vida de outras pessoas, porque ele estava ali na beira do tanque. A água se agitava, e ele fala que todas as vezes que a água se agitava, alguém pegava outra pessoa e colocava dentro do tanque. Além dele olhar para a vida dele e falar assim: minha vida não anda, a minha vida está estagnada, ele via milagres acontecendo na vida de outras pessoas. Irmão, imagina o coração desse paralítico. Sabe qual foi o fator que deixava ele totalmente sem perspectiva? Sabe qual foi o fator que deixava ele totalmente sem esperança? Agora sim, o versículo 6, a Bíblia fala que quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Olha o que ele responde no versículo 7: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Sabe o que impedia aquele homem de ter perspectiva? Olhar para o lado e não ver gente que estava disposto a carregar a maca junto com ele. Sabe qual a diferença do paralítico de Lucas para o paralítico de João? Tinha pessoas que carregavam junto com ele, e o outro olhava à sua volta e falava assim: eu não tenho quem me ajude e me coloque lá dentro das águas. Nós precisamos de pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada. Eu não sei qual foi a perspectiva de vida que te trouxe até aqui, mas o que eu sei, irmão, o que eu acredito no fundo do meu coração, é que tem pessoas que te amam e querem ver você viver um milagre diante do Senhor, querem ver você viver algo novo diante do Senhor. Quantos amigos não se preocupam com você, irmão? Quantos amigos, quantas pessoas, quantos familiares não oram para que a gente tenha os nossos milagres alcançados? Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que querem ver você romper, ver você sair do lugar, mas o primeiro passo que você precisa dar é chegar até Jesus. Nada disso vai acontecer se antes de tudo você não entender que precisa estar na presença de Jesus. A gente está caminhando para o final dos dois textos, e os dois textos têm realidades parecidas. Tem dois desdobramentos que se assemelham muito. O primeiro desdobramento é um milagre, e esse milagre ele carrega junto dele uma curiosidade. Jesus olha para aquele homem e fala: levante-se, pega a sua maca e ande. Levante-se, pega a sua maca e ande. Dá uma olhada só em Marcos 2, capítulo 9, versículo 9, 10 e 11. Jesus olha para os fariseus e fala assim: o que é mais fácil de dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e faça o quê? Você pode ler essa frase de Jesus junto comigo? Versículo 11, vamos lá. Irmão, pode ficar melhor, estou me sentindo dentro do engenhão. Vamos lá, vai. Levante-se. Quem gostava de ir para o colégio aí? Levanta a mão. Quem gostava de ir no colégio? Quem gostava de estudar melhor, né? Que existe a diferença, né? Entre gostar de ir para o colégio e gostar de estudar. Quem gostava de estudar? Levanta a mão aí. Quem gostava mais das férias? Levanta a mão aí. Férias era muito bom, né, irmão? Quando você estava de férias, quem assim nas férias não queria ver de jeito nenhum um caderno ou um livro? Essa é a sua realidade? Quem está na mesma realidade que eu falo, amém? Tem bastante estudioso aqui então, hein?
Quem gostava de estudar nas férias, ele fala amém. Ah, tá mais ou menos. Quem não sabe, não lembra, pastor? Levanta a mão aí. Quem não quer levantar a mão, de jeito nenhum. Tem essa opção também. Irmão, quando o aluno está entrando de férias, ele não quer ver caderno na frente dele. Não quer ver livro, ele quer ver bola. Né? Quer largar o relógio para lá. Quer comer quando dá fome, dormir quando tem sono. Isso é bom demais. Não tem hora para nada. Férias é assim, né? Férias é o quê? Se você está com fome, come. Está com sono, dorme. Acabou. Férias. Porque aquilo ali faz a gente lembrar de algumas que a gente não gosta. Agora imagina esse homem carregando a maca. Para pensar que tudo de ruim que aconteceu na vida dele estava ali, estava simbolizado naquela maca. Irmão, eu imagino ele olhando para Jesus e falando assim: é sério que eu tenho que carregar a maca agora? Eu vim aqui, eu fiquei o tempo todo em cima desse negócio. Você quer que eu leve para casa ainda? Senhor, pode ficar para você aí. Pega para você, doa para alguém que está precisando, sei lá, queima, faz uma rifa, faz o que você quiser. Mas eu não quero levar esse negócio para casa. Não, Jesus faz ele levar para casa. Jesus faz ele carregar a própria maca. Sabe por quê, irmão? E não foi só no Evangelho de Marcos. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, a gente vai ver que Jesus faz a mesma afirmação para aquele homem. Ele fala assim, ó: Jesus lhe disse. Agora é o paralítico do tanque de Betesda. Você está acompanhando comigo, né, irmão? São dois paralíticos diferentes, tá bom? Levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Por quê, pastor? Pelo seguinte, irmão, eu vi durante muito tempo Jesus pegar aquilo que envergonhava uma pessoa e usar como testemunho para que outras pessoas fossem curadas. E eu não estou falando só de hoje em dia, não. Deus escolheu Abraão, que não poderia ter filhos, para ser pai de muitas nações. Deus levantou Moisés, que não poderia falar, não sabia falar, tinha dificuldade de lidar com a fala, para liderar milhões e milhões de pessoas. Deus levantou Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, para libertar o seu povo, com 300 homens. Jesus levantou Pedro, que negou a Cristo diante de uma menina, para glorificar, exaltar, proclamar o seu nome no meio dos homens mais influentes e mais temidos do Sinédrio. Irmão, aquilo que um dia foi o símbolo da nossa prisão, em nome de Jesus, vai ser instrumento de Deus, para que outras pessoas ouçam sobre a sua glória. Todo mundo viu aquele homem chegando numa maca, mas viram depois ele saindo carregando a maca. Porque para pensar, quem estava do lado de fora, olhando os amigos subindo com aquele cara, quantas pessoas falaram que não ia dar certo, irmão? De verdade, para pensar. Tá, tinha um monte de gente do lado de fora, todo mundo na fila. Aí surge um grupo de homens colocando uma maca por cima do telhado. O pessoal, tá furando fila aí, irmão. Todo mundo aqui, ó, todo mundo tá querendo milagre também. Cara, isso não vai dar certo não. Esse cara vai cair, rapaz, vai matar o homem aí. E até um monte de gente falando que não vai dar certo, irmão. Mas eles estavam acreditando. E todo mundo que viu aquele homem subir com a maca, viram ele sair pela porta, carregando a maca. Irmão, aquilo que um dia foi o nosso erro, Deus vai usar para ser o nosso testemunho. Aquilo que um dia foi a nossa prisão, vai ser a libertação de muitas pessoas que vão ver a obra de Deus na nossa vida. Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que querem carregar a marca junto com você. Existem pessoas que querem viver esse milagre. Não é hora de a gente focar nas fraquezas, é a hora de a gente focar na promessa. Marcos capítulo 2, versículo 12, o texto que a gente leu, o último versículo, versículo 12, a Bíblia fala que o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual.
Sabe aquela pessoa que você achava que nunca ia ser crente na vida? Você falava assim, não, aquela ali, Deus fez uma obra muito grande na vida dela mesmo. Eu achava que todo mundo ia se converter, mas aquela pessoa, eu não achava que aquela ali tinha jeito de se converter, não. Deus tem uma obra na nossa vida. E essa obra não é para o nosso próprio benefício. Essa obra é para glorificar aquele que começou a obra em nós. Essa obra é para glorificar aquele que nos chamou. Porque aqui chega o segundo desdobramento. Aqueles homens receberam um milagre. Aqueles homens receberam algo que mudou a vida dele. E entenda, Deus tem poder para mudar a sua vida aqui na terra. Mas nada vai se comparar àquilo que Ele vai fazer com a sua eternidade, irmão. Deus tem poder para mudar a sua vida nessa terra, mas nada do que Ele fizer aqui vai se comparar àquilo que Ele vai fazer na eternidade. Depois de ter vivido durante 38 anos em uma maca, aquele homem ouviu algo de Jesus. Jesus encontra com ele de novo. Dá uma olhada só, lá agora em João, o paralítico de Betesda, capítulo 5, versículo 14. Jesus encontrou o paralítico no templo, e lhe disse: agora você está curado, deixe de... Você pode dizer essa frase comigo? A frase de Jesus, vamos lá, vai. Agora, deixe de pecar. Mais uma vez, vamos ler para você entender isso aí, vai. Agora, a minha pergunta para você é: o que pode ser pior do que viver 38 anos em uma maca, vendo um monte de milagre acontecer ao seu redor, e você não ter uma pessoa para te ajudar a entrar no tanque? O que pode ser pior do que isso, irmão? Do que viver as consequências da solidão, as consequências do abandono, as consequências da dor, as consequências da paralisia. O que pode ser pior do que isso? Viver uma vida inteira dessa forma. Pior do que isso, irmão, é viver uma eternidade longe de Jesus. Sabe, nada nessa terra vai se comparar àquilo que Ele pode fazer, e Ele está fazendo por nós na eternidade. Irmão, o céu só é bom porque Jesus está lá, irmão. O céu não é bom por causa das ruas de ouro, por causa de todo o esplendor. O céu é bom porque Cristo está lá. E seja no deserto ou no palácio, se você está na presença do Senhor, algo grande pode acontecer na sua vida. Não vai ser fácil. Talvez Deus esteja até falando no seu coração, e você está tentando fugir daquilo que Ele está falando para você. Mas se alguém te trouxe aqui essa noite, se você chegou até aqui, é porque Deus tem duas coisas para você: milagre e salvação. O milagre passa, mas a salvação não. O milagre acaba, mas a salvação não. O versículo 5 de Marcos 2, um versículo que a gente já leu, Jesus olha para aquele paralítico e fala: os seus pecados estão perdoados. Talvez muita coisa seja na sua mente hoje, tentando te acusar. Mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo pode estar tentando te convencer de que você tem muita coisa para consertar lá fora, antes de levantar sua mão e falar assim: eu quero aceitar Jesus. Mas entenda que isso é tudo o que ele quer te convencer, para que a sua vida não seja transformada hoje. Essa é a verdade que ele quer colocar no seu coração, ou melhor, é a mentira que ele quer colocar no seu coração. Mas hoje eu te trago uma palavra de verdade. Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora. Não vai ser um botão que vai apertar e tudo vai mudar, mas vai ser um processo, de momento em momento, de etapa em etapa, através do Espírito e da igreja, através do discipulado e do devocional. Deus vai transformando o nosso caráter e fazendo com que a gente se pareça mais com Ele. A sua missão hoje, irmão,
não é ser santo, mas o que Ele pode fazer por você é santificar o seu coração, transformar o seu coração. Não há condenação. Para de fugir da presença dEle, para de fugir da obra que Ele quer fazer dentro de você.